Esse vídeo é para evitar que você passe pelos mesmos problemas que eu tive quando comecei a trabalhar com o Kubernetes. Então, se você ficou curioso, dá um likezinho aí para ajudar a propagar o vídeo. Para a gente começar, vamos ver qual que é a diferença entre Persistent Storage e Ephemeral Storage. O Persistent Storage, ou armazenamento persistente, é aquele no qual os dados podem ficar armazenados por um longo tempo, independente de sua utilização, como por exemplo no banco de dados das aplicações. Fazendo uma analogia com o mundo real, a gente pode pensar, por exemplo, nos livros que ficam nas estantes de uma biblioteca. Independente de ter alguém lendo eles naquele momento, eles estão lá e vão ficar por um longo período de tempo. A gente tem essa garantia de que eles vão continuar lá, até que por algum motivo algum livro seja removido, mas em geral eles vão ficar bastante tempo lá e a gente tem essa garantia. Já o Ephemeral Storage, ou armazenamento efêmero, ele é temporário ou transitório. Então os dados ficam armazenados somente pelo tempo mínimo durante o qual eles são necessários ou estão sendo utilizados. Então não há garantias sobre a sua durabilidade. Fazendo outra analogia, vamos pensar num varal onde a gente coloca as roupas para secarem. Essas roupas, elas vão ficar lá somente o tempo necessário para que elas fiquem secas pelo sol. E aí ela vai ser retirada. Então, se eu passar amanhã, provavelmente a roupa que eu vi hoje já não vai estar mais lá. Então, é bastante importante essa diferença entre esses dois tipos de armazenamento. Tudo bem, já falamos de biblioteca, já falamos de varal, mas e o Kubernetes? Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e a gente crescer a comunidade de DevOps, Cloud e desenvolvimento aqui no Brasil. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os pods possuem uma natureza efêmera, ou seja, eles têm um ciclo de vida bem definido, com início, meio e fim, que a gente pode ver nessa referência 1 aí que está na descrição do vídeo. A grande vantagem dessa característica é permitir que os pods possam ser criados e destruídos conforme necessidade, para o atendimento das exigências do deployment, conforme nós vimos no vídeo 6 da série. Se você ainda não viu, pode clicar aqui na parte superior e ir direto para ele. Vamos então dar uma olhada no que é armazenado de forma efêmera no Kubernetes. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Os nós podem utilizar dispositivos locais, como discos, por exemplo, ou algumas vezes a própria memória RAM para gravar os dados que são efêmeros. Qual que é a consequência disso? Se um nó apresentar falha, os seus dados efêmeros poderão ser perdidos. Então imagina que você tem um container lá, está num pod, né, rodando no nó A, por exemplo. Se esse nó A, por algum motivo, tem alguma falha, esses dados podem ser perdidos de acordo com o tipo de falha. Então, quais são alguns exemplos de dados efêmeros que vão estar nesse nó? Os logs dos containers, as imagens utilizadas para criar os containers e a camada de escrita dos containers em execução. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais do que é essa camada de escrita. Os pods, além dessa camada de escrita de cada um dos seus containers, que está em execução, ele ainda permite que sejam montados volumes efêmeros nos containers, como por exemplo config maps, secrets, downward API e empty-dir volumes. Nesse momento nós ainda não vamos ver em detalhes essas coisas, mas ao longo dos próximos vídeos nós vamos começar a ver qual que é a função de cada um deles e como montá-los nos nossos containers, né? Então vamos agora falar sobre as imagens. As imagens são bem interessantes. Elas podem ser geradas, por exemplo, a partir de um Dockerfile como esse aqui da imagem, né? Mas não necessariamente só a partir de Dockerfiles. Tem outras tecnologias também capazes de gerar imagens. Mas o importante a gente entender é que cada uma das instruções aqui, por exemplo, do Dockerfile, gera uma camada da imagem. Aqui a gente está considerando a imagem do Nginx, por exemplo, né? Apesar daqui estar escrito Tomcat, mas é só uma representação. Então, por exemplo, essa primeira instrução aqui gerou essa camada. A segunda instrução gera a segunda camada e a terceira instrução gera a terceira camada. Então, a imagem ela é montada por camadas. Isso é bem interessante porque, por exemplo, imagina que eu tivesse uma outra imagem que essa instrução aqui fosse diferente. O Docker, Containerd, esses caras que trabalham com imagens, eles conseguem aproveitar essas outras camadas aqui que eram iguais, né? E só trocar a camada que ficou diferente. Então isso auxilia bastante, pois economiza espaço
e torna bem mais rápida o processo de build, né, a construção das imagens. Uma vez entendido isso, né, que a imagem é formada por camadas, que uma vai adicionando informações em cima da outra, né, por meio desses comandos. Vamos agora dar uma olhada no nosso caso, né? Qual que é o nosso caso? Nós construímos um cluster que tem apenas um nó, que é a nossa própria máquina, né? Você consegue ver isso no vídeo que vai aparecer aí acima. E a gente criou um deployment para ter um container rodando Nginx. Então vamos ver o que aconteceu. Primeiro a gente definiu o nosso cluster, né, com a nossa máquina. Aí nós definimos um deployment que deu origem a um pod A. Dentro desse pod A tem um container A1, né, que é o container que vai rodar o Nginx. Mas para rodar o Nginx, ele precisa da imagem do Nginx. Ele não tem essa imagem localmente, então ele vai precisar acessar um registry. O registry, no nosso caso, é o Docker Hub, mas poderia ser um registry privado que nós tomássemos conta, né? Mas no nosso caso vai ser o Docker Hub, então que lá tem a imagem do Nginx com as suas camadinhas. Quando esse container vai ser inicializado, pode ver que é necessário baixar essa imagem, vai fazer uma cópia dessa imagem aqui já dentro do nosso cluster, né? E vai utilizar essa imagem para dar origem ao container. No entanto, para cada container que for criado, ele não vai fazer uma cópia daqui, ele vai simplesmente fazer uma referência para essa imagem, né? Vai utilizar ela aqui, só que para cada container ele vai criar uma camada de escrita. Essa camada é como se fosse as outras camadas, ela vai por cima das camadas da imagem, né? Então, as alterações que são feitas aqui são efêmeras, conforme eu falei, né? Se esse container, por algum motivo, for finalizado, ele vai perder essa informação, tudo que a gente escreveu aqui. Além disso, cada container gera logs. Esses logs também ocupam espaço em disco e são armazenados de maneira efêmera. Quando a gente for falar de logs em maiores detalhes, a gente vai ver algumas peculiaridades, mas é importante dizer que cada container gera seus logs e eles são gravados no disco da máquina por padrão, né? Só que de forma efêmera. Em algum momento quando os pods forem removidos, por exemplo, os logs dos containers também são removidos. Disso, a gente pode mapear para o nosso container um volume chamado emptydir. Esse volume, eu coloquei aqui um reloginho do lado, lembrando que ele é efêmero, né? Ele é temporário. Então, os dados que são escritos aqui também não vão ficar para sempre na máquina. A gente também vai ver em maiores detalhes quando for falar de emptydir, quando que eles são removidos, né? Além disso, a gente consegue mapear segredos para os nossos containers. O que seriam esses segredos? Podem ser, eles são no formato de chave e valor, né? E são informações confidenciais. Então, por exemplo, poderia ser, se aqui fosse um container de banco de dados, o usuário e a senha do banco de dados aqui, né? São dados sensíveis, assim, que a gente não quer que fiquem expostos. Também a gente consegue mapear config maps, né? Configurações que podem ser desde um arquivo de configuração do Nginx, por exemplo, ou algum outro arquivo que a gente vai utilizar no nosso container, né? A gente consegue mapear aqui também. Então, assim, percebam que existem vários dados aqui que são efêmeros. Até a própria imagem aqui, o Kubernetes monitora para quando não estiver mais sendo utilizado por nenhum pod, num container, ele também poder remover essa imagem daqui, tudo visando otimizar o espaço, né? Então, beleza. Agora que nós vimos aqui de uma forma mais palpável esses tipos de armazenamento temporário, vamos falar sobre os perigos dele, né? Do Ephemeral Storage. Então, é bastante importante a gente ter noção dos perigos e das consequências desse Ephemeral Storage. O primeiro ponto de atenção que nós temos que ter são os dados. Eles não são duradouros. Como nós vimos, os containers podem gerar ou fazer uso de dados efêmeros, os quais são destruídos quando o pod é removido ou acidentalmente encerrado. Então, as nossas aplicações
têm que ter ciência dessa característica. Elas não podem assumir que os dados efêmeros vão estar lá para sempre. A gente vai ver em vídeos futuros que é possível também ter dados persistentes no Kubernetes, né? Aí a aplicação pode contar que ele vai estar lá, mas para os dados efêmeros em específico, a gente não pode ficar achando que eles vão estar sempre lá. O segundo ponto de atenção é o espaço invisível. Quando eu comecei a usar o Kubernetes, eu não tinha muita noção dessa questão, né? Eu sabia que era baixada as imagens, por exemplo, mas comecei a ter problemas, por exemplo, com logs que, principalmente de Java, que às vezes geram exceções bem grandes, né? E esse log cresce rapidamente. E outras questões que não ficavam tão visíveis para mim. Eu não ficava monitorando quanto estava consumindo do meu disco ali, né? Quanto que estava aumentando por dia, por exemplo, o consumo de disco, né? Então, assim, por isso que eu chamei de espaço invisível, porque muitas vezes a gente acaba não levando em consideração. Então, nós temos que ficar atentos, como já falei, com o crescimento dos logs, né? O tamanho das imagens também, se a gente estiver rodando muitos containers, principalmente com imagens diferentes, essas imagens vão ter que ser baixadas para os nossos nós e isso vai ocupar espaço, né? E os dados temporários também que são gerados, né? Escritos dentro do container, por exemplo, ou dentro dos empty dirs, que são volumes temporários, né? A gente tem que ficar sempre atento para ver se a gente não está gastando espaço excessivamente, né? Uma outra questão que a gente tem que ficar atento são falhas, né? Então a gente pode ter, por exemplo, o pod eviction, que ocorre quando o pod é finalizado pelo Kubernetes, uma vez que o Kubernetes quer recuperar espaço. Mas como assim? Por padrão, o Kubernetes assume que ele não pode, que o disco não pode estar com mais de 85% de ocupação. Então, quando o disco chega nesse limiar, atinge ou supera esse limiar de 85%, o Kubernetes age para tentar diminuir o espaço que ele está ocupando, né? Então ele tenta apagar imagens que não estão sendo utilizadas e fazer uma série de outras atividades, né, para recuperar. Mas pode acontecer dele precisar remover pods que estejam rodando ali naquele nó em específico, né? Então, é isso que é chamado de pod eviction. Então, isso pode, dependendo do jeito que tiver configurada a sua aplicação, pode causar um período de indisponibilidade da aplicação para os usuários, né? Ou, num caso mais crítico, que todos os nós estejam com uma capacidade alta já, né? Uma grande utilização do disco, esse pod pode ser finalizado e não ser inicializado em nenhum nó. E aí vai te dar uma dor de cabeça bem maior, que infelizmente já aconteceu comigo, então eu espero que não aconteça com você, caso você siga as dicas aqui que a gente vai ver durante os vídeos, né? Então a gente consegue ver esse tipo de falha, né? Por exemplo, no log do Kubelet, ele informa aqui, né, que a utilização do sistema de arquivo, né, já está em 95%, e isso está acima do limiar, né, threshold de 85%. Então ele fala que ele quer tentar liberar uma quantidade de bytes aqui para ele atingir, ter uma folguinha, né, ficar com no máximo 80% livre, né. Aqui eu cortei um pouco esse log, mas ele toma uma série de atitudes até que ele chega ao ponto de começar a dar o evict, né? Ou seja, remover pods para tentar recuperar o armazenamento efêmero que é utilizado por esse pod, né? Então, ele matando o pod, tudo que o pod criou de efêmero vai ser removido. Isso libera espaço no disco, né? O ideal é você estar sempre monitorando o seu cluster para evitar esse tipo de circunstância, né? Nem sempre é possível, aí o próprio Kubernetes age, mas você conseguindo sempre manter sua utilização de disco abaixo de 80%, por exemplo, você vai evitar que ocorram esse tipo de problemas, né?
Você também consegue ver esse mesmo tipo de falha, né, no deployment lá, você consegue ver essa informação, né? O nó estava com baixo recurso ephemeral storage, né? Então o container YY estava usando tanto de memória, por exemplo, né? Excedeu o seu pedido de zero, né? Isso é interessante, pedido de zero, né? Quer dizer que ele não pediu nada. Sim, por padrão, os containers não fazem nenhum tipo de request quanto ao ephemeral storage, né? Mas a gente vai ver que a gente tem como criar esses limites. Outro problema que pode acontecer, como eu já falei, é problema de scheduling. Então, o pod que foi evicted, por exemplo, ou um pod novo que você tente fazer o deploy, né? Fazer o deploy, você faça um deploy e ele precise criar um pod, ele pode não ser inicializado em nenhum dos nós, caso todos estejam com uma alta utilização do disco, né? Então você consegue também ver nos pods aqui, né, que ele, por exemplo, ele vai ficar no status pending, ou seja, pendente, que ele não vai ter como ser inicializado, né? Uma outra questão, como eu falei agora há pouco, né, são os limites, né? Então, por padrão, não há limites de ephemeral storage para os containers. E isso pode facilitar a ocorrência dos problemas anteriores, né? Mas, felizmente, o Kubernetes permite que a gente defina um mínimo de ephemeral storage que o container precisa, ou seja, se o nó não tiver nem aquele mínimo de ephemeral storage disponível, ele nem tenta inicializar o pod naquele nó. E você também pode determinar um máximo que ele pode utilizar. Então, se ele chegar nesse limite, ele também é finalizado o pod, né? Então você evita que um container seu comece a... Desculpa, é finalizado o container, né? Você evita que um container seu consuma muito de ephemeral storage. Lembrando que esse ephemeral storage do nó vale para todos os containers que estão rodando nele. Então, de certa forma, meio que eles estão competindo por esse ephemeral storage, né? Então, por isso que é importante a gente definir esses limites. A gente vai ver nos vídeos futuros também. Então, assim, só para resumir, os pontos de atenção são os dados não são duradouros, então sua aplicação tem que ter ciência disso e não depender desses dados não duradouros, né? A gente tem a questão do espaço invisível, você tem que estar sempre monitorando esse aumento da utilização do disco aí, né? Para não ser pego de surpresas, né? Porque senão falhas podem acontecer, como o pod eviction ou o pod não ser inicializado. E a questão das falta de limites, que por padrão é o que ocorre. Se a gente não fizer nada, ele, igual aquele pod do Nginx que a gente inicializou nos vídeos anteriores, ele não tinha nenhum tipo de limite, mas felizmente dá para a gente definir. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem seguindo o canal. Obrigado.